Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um InTalks ao vivo, diretamente no LinkedIn e no YouTube. Hoje é quinta-feira, 11h30 da manhã. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces do Brasil, e representando aqui o InTalks, tenho o prazer de dar boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, queridíssimo César Souza, CEO do Grupo Empreenda. Seja bem-vindo, César, a essa transmissão do InTalks de hoje. Olá, Thiago, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você, com a sua notável audiência. Show de bola, um prazer enorme, realmente. Muito obrigado, César, grande amigo, né? E uma pessoa que inspira a gente todos os dias. Tenho certeza que vocês vão adorar o bate-papo que a gente está trazendo para vocês hoje aqui. A gente vai falar do passaporte para o futuro, liderança e empreendedorismo, né? Um assunto super quente, né? Tudo a ver aí com o momento ao qual estamos passando no Brasil e no mundo, né? E o César vai trazer a visão dele, né? E do Grupo Empreenda sobre o tema. Antes de começar, eu queria lembrar a todos, né, de comentarem de onde estão assistindo durante a live, a cidade, o estado, o bairro, o país, né?
Queria conhecer também a empresa de vocês, quiserem se identificar, legal. Pessoal, participe na live, a live é participativa, mande perguntas nos comentários, lembra de me marcar e marcar o César aqui nos comentários. O pessoal que está no LinkedIn, usa o arroba, por favor, na marcação. O pessoal que está no YouTube não vai ter como marcar com arroba, mas coloca lá a pergunta que a gente está monitorando aqui também, né? Queria lembrar a todos também de marcar aquele amigo que precisa ouvir esse tema, né? Trazer ele para cá também, usando o arroba, ou para o pessoal que está no YouTube, copiando o link. Também agora é um bom momento para compartilhar a live. Quem quiser compartilhar a live, clica aí, tem um botãozinho mágico que você aperta, compartilha a live, é uma beleza, pessoal. Daqui a pouco, queria também lembrar a todo mundo que depois a gente vai estar traduzindo essa live para Libras, né, incluindo legendas em português, e a gente volta a subir a live no YouTube do Intox e da Regos Brasil, tá? Então, para trazer também acessibilidade aí para o mundo de negócios. Então, tendo feito o nosso dever de casa, mais uma vez, hoje é o Intox CEO, né, que é powered by Regius 11, né, a Regos 11, que está sempre aqui, parceria com a gente, também oferecimento do Spaces, do Procurement Club, agradecer o pessoal da Audi, da Ducati também, que mandaram esses comerciais para fazer uma inveja alheia na gente aqui, né, César, logo na entrada. Pessoal, deixa eu ler para vocês aqui a biografia do querido César, olha que bacana. Ele é considerado um dos maiores experts brasileiros em estratégia, liderança, cultura da clientividade, ele vai falar um pouquinho para a gente disso, empreendedorismo e inovação, né? Atuou na criação de Innovation Hubs para diversas empresas, consultor de muitas empresas na lista das maiores e melhores do Brasil, e ele é presidente, né, CEO do grupo Empreenda. Em 1992, ele foi nomeado pelo World Economic Forum em Davos, na Suíça, um dos 200 líderes do amanhã. Parabéns, é muito bacana. Pois eu vou perguntar para ele como é que foi isso aqui no finalzinho, né? Esse amanhã já chegou, não é, Thiago? O amanhã já chegou, isso foi em 92, o futuro já chegou. Já está batendo como que foi o amanhã? E agora é que é o momento da verdade. Além disso, ele é membro investidor da BR Angels, né, do fundo BR Angels, membro do Conselho da Smart Soluções Ambientais, membro do Conselho Estratégico da Associação Brasileira de RH, membro do Comitê de Pessoas de Segurança da Solve Participações S.A., né, ele já foi apontado pela revista Exame Jornal Globo como um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, em 2010 indicado como um dos 5 palestrantes do ano aqui no Brasil, autor de vários livros best-sellers, ele vai falar um pouquinho para vocês aqui, entre eles Seja o Líder que o Momento Exige, Cartas a um Jovem Líder, O Seu Tamanho dos Seus Sonhos e Clientividade, como oferecer o que seu cliente valoriza. E ele também é colunista na Isto é Dinheiro, na coluna Olhar de Líder. Seja bem-vindo, César Souza, ao Intox de hoje. Queria começar pedindo a sua visão. Como que os líderes estão lidando num momento tão difícil, né, nessa pandemia, e a sua visão inicial sobre o tema? Tá ótimo, Thiago. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui no Intox. Me sinto bastante honrado e privilegiado, né? Espero realmente compartilhar algumas ideias aqui, algumas experiências e provocar, principalmente, as pessoas, né? Nós estamos aqui, são 11h30, vamos terminar até as 12h30. Eu espero estar servindo aqui, na realidade, uma espécie de uma entrada bem picante, né? Como bom baiano, uma entrada com um pouquinho de pimenta e sal, não é, para a refeição de todo mundo. Ou seja, que cada um pense um pouco sobre algumas dessas provocações e ideias que nós vamos estar trocando aqui. A sua pergunta, Thiago, para começar sem esquentar os motores, né? Como é que os líderes estão lidando com esse momento? Eu diria o seguinte, nós estamos vendo uma nítida evolução, né, na forma pela qual os líderes estão repensando o seu papel e na forma como estão exercendo o seu papel. Essa pandemia começou aí, aqui para nós, de uma forma mais clara, né, a partir de março. Então, o que é que eu notei, Thiago? Eu diria assim, de 15 de março até o final de abril, durante esse 1 mês e meio, 2 meses, os líderes estavam muito voltados para resolver os problemas mais emergenciais que estavam surgindo. E principalmente preocupados com o aspecto da saúde, segurança do seu quadro de funcionários e dos seus familiares, né? Então começou aquela onda, todo mundo parando, lockdown, home office, então toda aquela coisa, e todo mundo ficou meio atônito, né? Inclusive eu também. Quer dizer, todos nós estávamos, quem tem liderados, quem tem empresa, quem tem escritório, todo mundo preocupado com aquilo, como é que vai ser essa nova dinâmica, eu diria até que extremamente preocupado. Tanto que eu falei no outro dia que o chamado CEO, que é o Chief Executive Officer, né, a expressão em inglês para o presidente de uma empresa, ele não deveria mais ser chamado de Chief Executive Officer. Deveria manter o CEO, mas deveria ser o Chief Emergency Officer, não é? O chefe geral da emergência. Porque, no fundo, os presidentes passaram a cuidar da emergência.
e se juntaram aqui, deram as mãos com os profissionais de RH, porque o assunto principal, a pauta, era aquele tema da segurança das pessoas, de seus familiares, e a coisa do lockdown e todo aquele apavoramento inicial que aconteceu. Essa foi uma fase inicial, eu diria, durou 6 semanas, 8 semanas mais ou menos. Primeiro momento. Segundo momento que eu percebi, eu também mudei o título do Chief Emergency Officer, ele passou a ser o Chief Equilibrist Officer. Foi o segundo momento. O Chief o equilibrista. Por quê? Porque ele começou a pensar, ele ou ela, né, começou a pensar o seguinte: não é só a segurança das pessoas e seus familiares, eu também tenho que cuidar agora do cliente. Estou perdendo cliente, minha receita está diminuindo, estou tendo que cuidar de fornecedores, de parceiros, de investidores, estou tendo que dar explicação para o investidor, estou tendo que dar explicação para a sociedade, ou seja, uma série de stakeholders que no passado eles estavam só preocupados com as pessoas, eles tiveram que começar a direcionar para essas outras pessoas e também para alguns aspectos que eles não estavam tão preocupados no início. Estavam mais preocupados com o aspecto da segurança e saúde, vão começar a se preocupar com aspectos financeiros, aspecto do caixa, aspectos legais e jurídicos, aspecto de logística, de infraestrutura das suas empresas. Quer dizer, uma matriz, né? De um lado, uma série de preocupações, do outro lado, alguns stakeholders. Então, ele teve que equilibrar, ele ou ela tiveram que passar esse momento de equilíbrio. O momento atual, Tiago, eu diria que esse momento de equilibrista foi entre, eu diria, maio, junho, julho, vá lá, 3 meses. Agora, a partir de agosto, o que eu tenho notado? Uma mudança já. Agora a preocupação começou a ser com o futuro. Eu tenho falado muito com os empresários e executivos, conselhos de administração com os quais eu trabalho e líderes de várias empresas. Nós não podemos estar administrando mais nossa empresa olhando pelo espelho retrovisor. Não dá mais para ficar com nostalgia do passado e com os problemas do presente. A gente tem que olhar para frente. Você vai começar a resolver o problema de hoje, esse equilíbrio que está tentando obter entre cliente, fornecedor, acionista, investidores e pessoas, manter satisfação entre todos. A gente só vai conseguir resolver isso se a gente olhar para frente. A gente tem que ir para frente e da frente vir olhando para o presente. Tem que ir primeiro para o futuro. Então eu comecei a colocar um outro apelido no Chief Executive Officer. Então veja, Chief Executive Officer, março e abril passou a ser o Chief Emergency Officer. Maio, junho e julho passou a ser o Chief Equilibrist Officer, fazendo uma série de equilíbrios, pratos da balança. E agora eu estou chamando ele de CRO, é o Chief Resetting Officer. Resetting Officer. Reset é o seguinte: a gente tem que fazer o reset da nossa estratégia, tem que fazer o reset das nossas carreiras, tem que fazer o reset dos nossos negócios, tem que olhar para frente e resetar. Essa expressão em inglês, eu estou usando ela propositalmente em inglês, porque ela é uma expressão moderna, é uma expressão tecnológica, né? É como a gente tem que resetar, às vezes, a nossa máquina, nosso desktop, o nosso laptop, e tem que resetar a nossa empresa. Não dá mais para ficar apenas fazendo uma inovaçãozinha aqui ou outra ali. Não dá para ficar só brincando de equilibrista. Ele tem que resetar, ou seja, tem que ter a coragem de reinventar os nossos negócios, e a gente só vai reinventar o nosso negócio se a gente passar a olhar para o futuro. Quer dizer, onde é que eu quero estar em 2022? Onde é que eu quero estar em 2025? Onde é que eu quero e posso estar em 2030? E eu tenho que fazer o reset da minha estratégia, o reset da minha carreira, o reset da minha área. Eu tenho que reinventar completamente o meu negócio. Então esse aqui é o estágio que eu vejo atual, é um estágio da reinvenção, a inovação, e o reset será fundamental daqui para frente. Muito bom, obrigado pelos comentários iniciais. Vou trazer aqui então para vocês, né, o CEO, né, virou, nas palavras do César, o Chief Emergency Officer, né, apagando fogo, bombeiro, o Equilibrist Officer, né, trouxe aqui também, então equilibrando os pratinhos. Por último, o Reset Officer, né, então ele vai ter que começar o business. E no meu caso, César, vou fazer uma brincadeira contigo aqui, ó. Eu virei o Chief Entertainment Officer, né? Trazendo esse monte de conteúdo aqui para vocês no Intalks, aqui, né? No LinkedIn, todos os dias. Agora, César, queria aproveitar já, interagir um pouquinho com a nossa audiência, já algumas pessoas mandando algumas perguntas. Ser líder hoje é se reinventar, né? E você acabou de falar desse reset de estratégia. Como é que faz para fazer um reset de estratégia no momento onde a cultura das empresas não é mais a mesma, né? Uma vez que você tem... Muitos tinham a cultura física e tiveram que migrar para o digital da noite para o dia, os funcionários não estão tão próximos, os clientes não estão tão próximos, tal. Como fazer essa reinvenção? Qual que é o caminho das pedras?
Olha, eu teria duas respostas para você, duas vertentes, Tiago. Uma é do ponto de vista pessoal e outra do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista pessoal, o que é que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos que ter a coragem de se reinventar, primeiro, de desapegar. Primeira tarefa é assim: desapegue-se de certos dogmas ou certas verdades que você tinha no passado. Não é? Tenho dito isso para todos os líderes com os quais eu trabalho no momento. Vamos desapegar, fazer uma sessão de desapego, realmente. Não dá mais para ficar carregando, não dá para abrir as portas do futuro com as chaves do passado. Tem que desaprender certas coisas para poder abrir o espaço para reaprender e aprender o novo. Eu acho que esse é do ponto de vista pessoal, esse é o esforço que nós temos que fazer. Por exemplo, uma coisa que você colocou aí, né? A gente vinha do mundo físico e migrando para o mundo digital. Quem estava no mundo físico tem que ir para o mundo digital. E quem estava no mundo digital também tem que vir para o mundo físico. Eu, pessoalmente, acredito que a solução, a chave do sucesso no futuro, será a chave da convergência. Os vencedores, primeiro os sobreviventes, depois os vencedores, serão aqueles que conseguiram buscar uma convergência entre o físico e o digital. Até criei uma expressão também chamando que o mundo não será digital, o mundo será físico no futuro, cada vez mais digital, físico e digital ao mesmo tempo. Quer ver um belo exemplo disso? Que a Magalu está fazendo. A Magalu, que é uma empresa que vinha de lojas físicas, um sucesso absoluto, que a grande dama do varejo brasileiro, que é a Luísa Helena, conseguiu construir ao longo desse período. De repente entrou o Fred Trajano, que é o filho dela, e o Fred, com a cabeça muito mais digital, de e-commerce, conseguiu fazer essa convergência. E eles têm um e-commerce humanizado, que é uma convergência belíssima. Não é mecanizado e também não é. Veja outro exemplo, a Amazon, que é uma empresa típica, nativamente digital, uma empresa nativa digital que é a Amazon. O que é que a Amazon está fazendo? Está comprando lojas físicas, mercearias, livrarias. Livraria, quando tem livraria fechando a porta, a Amazon está comprando. Enlouqueceu? Está na contramão? Não, eu tive recentemente nos Estados Unidos, Washington, Filadélfia, Nova York, fui olhar dentro de lojas que era Amazon Books. Eu digo, Amazon Books, livraria, quando a Barnes Nobles estão fechando e várias livrarias brasileiras fechando, porque a Amazon, que é nitidamente digital, ela quer a convivência com as pessoas. Ela quer aquela humanização do e-commerce, não quer só a transação à distância. Então, o que eu digo sempre é o seguinte: quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. E a gente vai ter que fazer uma humanização do nosso e-commerce, da nossa tecnologia. Essa transformação digital não será só digital, ela terá que ser uma transformação cultural, uma transformação de mindset. Então, do ponto de vista pessoal, isso que eu quero colocar. Busque convergências, desapegue-se do passado, desapegue-se de certos dogmas e vamos buscar convergência, porque o sucesso e os vencedores estarão naqueles que souberam montar equações e arquiteturas de convergência, em primeiro lugar. Do ponto de vista da empresa, esse resetar nessa reinvenção, eu acho que ela passa por uma série de coisas. Primeiro, reolhar o propósito da empresa. Sim, propósito. Tem empresas que vão ter que reolhar o seu propósito. O propósito que funcionava em novembro do ano passado, talvez não seja o mesmo propósito que vai funcionar agora, nessa pós-pandemia. A gente tem que olhar para frente, como eu disse. Estratégia não é uma projeção estatística do passado. Não é vir do passado, porque eu era assim, esse ano vou crescer 5% para o ano 10%. Esse é um pensamento incremental. E cada vez mais esse pensamento incremental vai desaparecer. Nós temos que ter um pensamento exponencial. O exponencial é o seguinte: é onde estão as oportunidades. Eu tenho que ir em busca das oportunidades. E talvez eu tenha que ter a coragem realmente de redefinir o propósito da minha empresa em função de novas oportunidades que no passado eu não podia capturar. Então, primeiro assim, reolhe o propósito. Depois reolhe o equilíbrio econômico e financeiro da sua empresa. E tem muita gente que andou pego de calças curtas aí, porque só tinha um fluxo de caixa para 15 dias. Só tinha um fluxo de caixa para um mês. Ficou claro, ninguém pode ter menos agora do que 3 meses de pensamento de manter o seu capital de giro em reserva. Está preparado? E eu diria, mais ousadamente, o que eu tenho recomendado às empresas com as quais eu trabalho é o seguinte: mantenha o seu fluxo de caixa vivo para os próximos 6 meses. Mantenha a sua reserva de caixa para você estar sempre... Porque novas pandemias poderão vir no futuro. Você não pode mais ser mais pego de calças curtas e estar negociando aqui às pressas e fazendo as coisas. Tem que fazer monetizar ativos, buscar linhas de crédito caras ainda. Então tem que ter uma saudade, uma sustentabilidade melhor econômico-financeira do ponto de vista saudabilidade, que eu queria dizer. Apareceu saudade, mas é saudabilidade. Tem que ter uma saudabilidade melhor do ponto de vista do caixa, gestão financeira. Caixa é fundamental. Então, da mesma forma que eu pareço um idealista quando eu falo de propósito, eu também quero colocar os pés no chão, que é o seguinte: não adianta eu ficar discutindo um propósito se você não tiver uma gestão do caixa ativa.
importante e não buscar o reequilíbrio econômico financeiro da sua empresa. Depois é os clientes. Terceira tarefa que você tem que fazer para resetar sua estratégia. Quem é o cliente que eu quero servir? Quais são as novas necessidades que esses clientes estão tendo? A pandemia está trazendo uma série de novos hábitos dos consumidores. Eu tenho que estar atento para esses novos hábitos. Eu não vou mais vender para o que era no passado. Eu vou vender para um novo consumidor. É o neoconsumidor que está aparecendo na minha frente aqui. Então, quando o pessoal fala, porque vem um novo normal, não vai vir novo normal, não. Vai vir um novo anormal. Porque mesmo o consumidor que você vendia no passado, o CPF dele pode ser o mesmo, se você estava no B2C. O CPF era o mesmo. Você estava no B2B, o CNPJ era o mesmo. Mas a alma desse consumidor, tanto do B2C quanto do B2C, a alma mudou. Sabe por quê? Porque ele está com novos hábitos de compra, novos hábitos de consumo. Passou a experimentar coisas que não experimentava no passado. Então, a terceira coisa é essa que eu estou querendo colocar. Você tem que entender esse novo DNA do seu cliente. Tem que entrar no imaginário do seu cliente, entender esse novo DNA do seu cliente para você fazer o resetting da sua estratégia. O quarto ponto, eu estou concluindo já, o quarto ponto muito importante é as pessoas, né? A cultura da sua empresa. Você tem que traçar uma nova cultura. Não adianta mais ter aqueles valores na parede, porque nós temos que ser isso, aquilo, 4, 5 palavrinhas e achar que aquilo é cultura. Isso não é cultura. Valores na parede de uma empresa, ou no PowerPoint, ou na forma que for, não é a cultura de uma empresa, não são 5 palavrinhas. A cultura da empresa é quando está na corrente sanguínea. Então, a gente tem que cuidar de por exemplo, botar o gene, o vírus da inovação na corrente sanguínea das nossas equipes. Porque está mais claro do que nunca o seguinte: a alavanca para o futuro, a grande alavanca para a gente para o futuro, chama-se inovação. E veja bem, não é criatividade, não é só ter boas ideias, não. Inovação é transformar boas ideias em valor. É você aumentar a receita, diminuir custo, diminuir risco, etc. E tal. Como é que você vai implantar esse novo vírus da inovação dentro da sua equipe? Eu acho que esse aqui é o ponto fundamental. Você só vai... Ou seja, em resumo, eu estou dando pelo menos 4 coisas aqui para resetar a estratégia de uma empresa. Número 1, tenha coragem de questionar e talvez reajustar o propósito da sua empresa. Número 2, vá atrás do equilíbrio, do reequilíbrio econômico-financeiro e de uma coisa chamada caixa, que muita gente tinha vergonha de falar no caixa no passado, hoje é fundamental. Terceiro, procure entender o DNA dos seus novos clientes, do seu neoconsumidor. Ele pode ser o mesmo, pessoa física ou jurídica, mas não será o mesmo na alma. A alma do seu consumidor está mudando. Se você não perceber isso, você vai desaparecer. E o quarto é a cultura da empresa. E um aspecto importante na cultura da empresa é colocar na corrente sanguínea o DNA, o vírus da inovação, para essas pessoas serem inovadoras. Vou só contar um detalhe aqui. Eu entrei uma vez, Thiago, numa empresa em Rio Verde, veja só, interior de Goiás. Fui fazer um trabalho com uma empresa chamada Brasilata, tem muito tempo isso. E o superintendente da fábrica foi me pegar lá na porta e tal, na guarita, e veio caminhando comigo. Aí, para descontrair, estava um dia bonito, tá fazendo sol, que dia legal. E eu perguntei ele assim: Fulano, quantos funcionários você tem aqui? Ele olhou para mim assim e disse assim: o professor César, nós não temos funcionários aqui. Nós temos 946 inovadores. Então eu fiquei olhando para o cara assim, eu para mim mesmo, assim, toma distraído, essa altura da vida, tá falando de funcionário, tem coisa mais antiquada do que funcionário, e veja a resposta que esse jovem cara está me dando no interior de Goiás. Nós temos aqui 946 inovadores, não é funcionários. E eu acho que essa é a resposta que toda empresa vai ter que dar no futuro, transformar cada um dos seus, entre aspas, funcionários em inovadores, do porteiro ao presidente. Ótimo, César. Muito obrigado pela explanação. Queria lembrar a todos de mandarem suas perguntas aqui no LinkedIn e no YouTube. Estou monitorando as perguntas. Eu fiz anotei algumas coisas que o César comentou aqui que eu queria trazer para vocês. Então, primeiro ensinamento, físico com digital. É o novo Phygital. Está aí na tela para vocês. Outra coisa que eu anotei aqui, né? Cash is the new king, né? Caixa passa a ser o novo rei. Eles precisam ter dinheiro no banco, né? Uma coisa que eu adorei aqui, César, novo DNA do cliente, né? Então mudou a relação de consumo, que você falou, super concordo. E aqui, por último, cuide das suas pessoas, cultura não é placa na parede. Acho que é uma das melhores frases que eu ouvi já aqui no Intalks, e fala muito do que a gente tem construído aqui, César, que inovação não é mandar a pessoa para dentro de casa e falar assim, olha, agora aproveita, volta para a mesma mesa, senta no mesmo lugar e faz a mesma coisa, mas eu quero que você seja inovador. E nesse sentido, eu queria trazer uma pergunta da audiência aqui, da querida Auana. Ela fala o seguinte: queria saber se
a opinião do César de como fomentar o empreendedorismo dentro de organizações em paralelo a rotinas e estruturas atuais. Obrigado, Ana, aí pela pergunta. Isso é fantástico. Muito obrigado também pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito inteligente. Eu vou confessar uma coisa, eu não tenho uma resposta. Não é? Às vezes é melhor uma boa pergunta do que uma resposta mais ou menos. É uma excelente pergunta. Eu acho que isso aí a gente tem que pensar a vida inteira. Como criar uma cultura de empreendedorismo dentro das nossas empresas, que às vezes elas são tão burocráticas, tão hierarquizadas, tão piramidais, que fica difícil de desenvolver o empreendedorismo. Aí o pessoal diz, eu quero que as pessoas lá tenham um espírito de dono, mas isso às vezes não funciona, porque o espírito de dono não está no dia a dia da empresa, o cara quer que seja dono, mas não dá a autonomia que o dono precisa, não dá o grau de inovação. Aí chega um estagiário, eu disse assim, um estagiário, né? Como eu vi no outro dia numa empresa, eu tive uma ideia aqui para resolver isso, problema na área de suprimento, e o chefe dele lá disse assim, você é pago para fazer e não para pensar. Porque você está matando aí, você está matando a inovação, você está matando o empreendedorismo. Para você ter pessoas empreendedoras na sua empresa, uma cultura, você tem que permitir a cultura do questionamento, você tem que permitir o questionamento, você tem que permitir que as pessoas não tenham medo de perguntar, que não tenham medo de errar, que possam, claro, que não vai errar tanto. Se você errar muito, você não é uma boa pessoa para estar dentro da minha empresa. Não é a cultura do erro, não, mas é a cultura de não ter medo de errar, que eu acho que é importante, porque só consegue fazer as coisas bem feitas quem erra, pelo menos, e quando eu digo assim, erre o mais rápido que você puder. Porque se você errar rápido, você daqui a pouco conserta e a gente tem uma boa ideia daqui para frente. Então, eu acho que assim, inovação e empreendedorismo anda de mãos dadas. A gente tem que estimular isso, mas tem parte da cultura realmente, que é permitir o questionamento, que para mim é a base do crescimento. Não é o pau mandado, não é ficar subserviente, como eu vejo muita gente, muito chefe que quer, eu sou líder porque eu tenho gente que vem atrás de mim. Não, o verdadeiro líder tem gente em torno de si e não atrás de si. E esse em torno de si é quando você tem pessoas, você pode ter uma conversa livre, que ideias possam ser expostas, que a diversidade de ideias possam compor soluções criativas para o futuro da sua empresa. Então, o ponto é o seguinte, como ter a cultura, como ter essa coisa do empreendedorismo, incentivando inovação, questionamento, e isso começa em casa. Às vezes, para educar um filho ou uma filha, as pessoas querem que o filho e a filha sejam pau mandado, que sigam cegamente o que o pai ou a mãe quer. Então, isso começa dentro de casa. Se você permite o questionamento, você começa a criar uma postura de pessoas questionadoras, no bom sentido, né? Querendo construir. Depois vai na escola, chega na escola, tem professor que não suporta quando você faz uma pergunta inconveniente. Então, quer que o aluno decore simplesmente coisas. Isso aí você não vai ter nunca empreendedor. O empreendedorismo passa por inovação, passa por uma palavra mais chamada autonomia, só assim as pessoas têm espírito de dono. Agora, para ser empreendedor, você não precisa abrir uma CNPJ. Empreendedorismo é um estado de espírito, não é um CNPJ. Um professor pode ser um empreendedor. Uma dona de casa pode ser um empreendedor. Aliás, eu conheço algumas donas de casa, ótimos empreendedores, quem toma conta das finanças da casa, quem sabe a hora certa de comprar, de investir, de fazer aquilo, de gerenciar todo aquele negócio. Um professor pode ser, um médico pode ser um bom empreendedor, uma clínica. Mas, às vezes, dentro de um grande hospital, uma unidade que está fazendo ali no centro cirúrgico, o médico sabe como utilizar recursos, como mobilizar as pessoas, como atingir objetivos e aumentar a produtividade e assim por diante. Ou seja, empreendedorismo é um estado de espírito, mas nós estamos longe disso. Nós temos muitas empresas que são abertas, mas infelizmente a nossa cultura ainda é uma cultura piramidal, hierárquica, de cima para baixo, e nós temos que vencer isso. Nós temos que ter uma cultura muito mais aberta, no sentido que eu estou falando aqui. Veja a imagem que eu estou, se você fechar os olhos em 30 segundos e pensar o seguinte: o que é ser um líder? É ter gente atrás de si ou é ter gente em torno de si? Se você acha que ser líder é ter alguém atrás de si, nunca você vai criar uma cultura de empreendedorismo. Nunca. Se você acha que ser líder é ter gente em torno de si, aí sim você começa a abrir a possibilidade de compartilhar o poder e compartilhar as decisões e compartilhar as ideias. Ótimo, César, obrigado aí, agradeço todo mundo também mandando pergunta. O César ele já adivinha as perguntas da pessoa e ele responde antes aqui. Eu queria trazer alguns comentários aqui. Olha só que legal, queridíssimo Daniel Schneider, falando que não é uma entrevista, é uma aula. Um abraço, Dani, quanto tempo. Sim, prazer ter o Dani aqui. Prazer também, é um grande querido amigo, hein? Amigo em comum, então, nem sabíamos aqui, ó. O pessoal mandando bastante
Mensagem positiva aqui, ó, a Isaura mandando aqui, fantástico, o Diegão mandando aqui também, muita gente mandando, já agradecendo, a Ana agradecendo também, né? Não ter medo de errar é uma das coisas. Inclusive, a gente teve uma pergunta no YouTube bem nessa linha, o Sérgio já respondeu, né? Como convencer as lideranças a fomentarem essa cultura onde o erro é punido, né? Agora, eu queria trazer um outro aqui para você, da Luciana. Ela traz o seguinte: César, como balancear nossa rotina de processos com criatividade e inovação, a cultura Lean inovadora ao mesmo tempo, né? Você falou um pouquinho aí de cultura, talvez trazer para a nossa audiência um pouquinho desse conceito de cultura Lean? Sim, eu acho que é possível, sim, é compatibilizar. Processo significa ter uma certa disciplina. Inovação também, ao contrário do que muita gente pensa, a inovação exige disciplina, exige determinação, exige perseverança, exige muito suor. E às vezes é com bons processos que você libera a energia que estaria sendo desperdiçada em outras coisas para a inovação. Então, eu acho que não são antagônicos. Eu acho assim, eu tenho muito da filosofia de, em vez de pensar uma coisa ou outra, eu penso uma coisa e outra. Busca a convergência. Você lembra do que eu falei há pouco? A gente tem que buscar convergência. Nós temos que buscar convergência em termos de processos bem estruturados e termos uma inovação. Que através de processos bem estruturados, com uma certa disciplina, a coisa bem arrumada, com sistemas bem definidos, você libera a energia para inovar melhor. Então, não é que é uma coisa ou outra, eu acho que é uma coisa e outra. Conheço muitos casos de empresas que são um sistema Lean, muito bem organizado, com bons sistemas, bons processos e que são bastante inovadoras. Vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo é a Klabin. A Klabin tem uma empresa por processos muito bem estruturada, que tem um índice de produtividade extraordinário, fabrica caixas de papelão hoje a custo chinês, porque tem uma disciplina, e é uma empresa bastante inovadora. Uma empresa bastante inovadora. A BASF é uma outra, uma empresa industrial de origem alemã, tem todos os seus processos, sistemas, regras muito bem definidos, mas é uma empresa bastante inovadora. Ela está sempre lançando produtos novos, formas novas de se fazer coisas. Então, veja o que acontece mesmo com todo o sistema de vendas souvenir, etc. Coisa, desde a lata até a forma das tintas, como é que eles se relacionam com os pintores, com fornecedores, com as pessoas lá dentro. Quer dizer, inovação não é só no produto, a inovação também na gestão de pessoas, na gestão de clientes, na gestão de parceiros. Então, sim, é possível ter uma cultura de Lean, de processos e ter uma cultura de inovação. Não são antagônicos, a chave está em buscar a convergência entre ter bons processos, bons sistemas, para poder liberar o tempo e a energia para a inovação. Ótimo ponto, mais uma vez, grande César. Todo mundo aqui na nossa audiência elogiando bastante. Agora, queria entrar, tem uma pergunta aqui, eu recebi direto no WhatsApp do querido Alexandre Barsi, né, CEO da Verity, grande amigo também, comum nosso aqui, onde ele diz, primeiro ele diz parabéns para o César, quem não conhece não imagina o tamanho da generosidade do César, super seu fã, né, não fala só pela pessoa, mas também pelo profissional, conhecimento e profundidade em tudo que você se propõe a fazer. A pergunta do Barsi é, no seu livro, Seja o Líder que o Momento Exige, você fala muito das características da liderança. Esse livro era pré-pandemia, né? Eu sei que mudou muito, a gente falou um pouquinho, né? Mas se a gente fosse olhar para os próximos anos, como é que você vê os líderes se desenvolvendo, né? Onde que o líder tem que buscar? Está tendo uma tendência muito grande hoje de microlearning, né? Dos pequenos cursos, treinamentos curtos. E lá no Empreenda, eu sei que vocês fazem muito disso, de consultoria e treinamento. Como é que você está vendo a capacitação de líderes para o futuro? E obrigado, Barsi, pela pergunta. Tá ótimo. Então, primeiro, agradecer também aí ao Alexandre Barsi, um querido amigo, pessoa também do bem, é uma pessoa que também essa admiração aí é recíproca, né? Temos aprendido muito conjuntamente, somos inclusive parceiros, aí cofundadores, co-idealizadores do movimento Vamos Virar o Jogo. Então, temos assim uma sinergia muito boa, uma complementariedade muito boa de ideias, mas estamos unidos aqui num sistema de valores comum, que eu acho que é muito legal. Então, a pergunta é a seguinte, realmente esse livro, Barsi e Tiago, é um livro que, eu diria assim, foi um título premonitório, né? Foi escrito em 2018, e eu nunca podia imaginar, quando foi assim, aquele negócio, seja o líder que o momento exige, ou seja, eu já desconfiava que o momento estava exigindo um novo tipo de liderança, né? Porque nós já vínhamos tendo uma série de disrupções do ponto de vista tecnológico, e o Barsi, a Verity Group, que o Barsi é o fundador, é um campeão aí desse mundo da tecnologia, né? Do mundo de buscar soluções tecnológicas fantásticas para clientes, etc. E tal. Soluções tecnológicas que vinham disruptando muitos negócios tradicionais. Eu sempre dizia assim, tem negócios tradicionais que estão desaparecendo da noite para o dia,
por causa de disrupções que estão acontecendo aqui. Tem também novos consumidores vindo, tem novas pessoas no mercado de trabalho. Quer dizer, as empresas, hoje, quando eu subo um elevador num prédio de uma empresa, tinha uma época que eu via só o pessoal quarentão, cinquentão, sessentão, aí começa a ver pessoas de 20 anos, 30 anos, quer dizer, uma nova geração subindo nos elevadores. Eu digo que isso aqui tem um impacto enorme na vida das empresas. Quer dizer, isso afeta a liderança, é óbvio. Você liderar pessoas de uma geração é diferente de liderar pessoas de outra geração. Então, disrupções tecnológicas, disrupções de hábitos de consumidores, mudanças na geração de pessoas para serem lideradas. Você já vinha percebendo uma série de coisas, né? Macropolítico, cenário macropolítico, uma escassez de líderes no mundo inteiro. A gente olha aí para o hemisfério norte, fica para quem são os grandes líderes, meu Deus, já não encontra mais. Já não encontra grande referência na Europa, nos Estados Unidos, no norte, mesmo na Ásia, você não encontra, mas como existiu durante um período, algumas referências de liderança muito importantes. Então comecei a ver, tem um apagão de liderança, tem novas circunstâncias, a gente tem que preparar líderes que o momento exige, por isso surgiu esse título, seja o líder que o momento exige. Mas eu nunca podia esperar, nunca na vida, que o momento ia exigir, esse momento ia ser tão brutalmente forte como ele apareceu aqui, e ficou evidente com a pandemia. Mas eu olho, Thiago, para a pandemia como se fosse uma coisa assim, não é, porque muita gente fica culpando o coronavírus, né? Que é como se o coronavírus fosse o culpado de tudo, não é. Sabe o que é o coronavírus para mim? O coronavírus é como se fosse assim, uma ventania que passou em nuvens carregadas que já existiam no horizonte das empresas. Quer dizer, as empresas já estavam lá com uma série de nuvens carregadas, e você sabe o que acontece quando uma ventania passa num céu com nuvens carregadas? Ela desprecipita na forma de uma tempestade. E foi isso que aconteceu. A pandemia foi como se fosse assim, a pandemia do coronavírus, como se fosse um catalisador para uma série de aspectos que já existiam, de nuvens que estavam carregadas, e que tudo descarregou de uma vez só, numa precipitação tremenda, né? Então, nesse novo momento, realmente o líder tem que ser muito diferente. Então, eu vou dar algumas ideias aqui. O líder tem que ser muito mais inspirador do que o que foi no passado. O que as pessoas estão em busca hoje é de rumo, direção, que me mostre qual é o caminho. Então, qual é a ponte que eu tenho que atravessar entre o momento presente e o futuro? Essa é a principal característica que a gente precisa de um líder. Um líder que consiga construir um propósito com a sua equipe. Um líder que consiga definir o rumo, que consiga mostrar qual é a ponte, qual é o caminho. O líder que consiga ajudar as pessoas a chegarem mais longe do que o que elas jamais pensariam que seriam capazes de chegar. Esse aqui é o ponto também. O bom líder, para mim, é esse, é aquele que consegue fazer com que as pessoas façam mais, muito mais do que o que pensam que seriam capazes de fazer. Eu posso fazer de 1 a 10, eu sou número 7. Pô, faço com que o cara seja número 9, ou a cara seja número 9, que entregue muito mais, que se entregue muito mais, e que vá para um futuro, que chegue muito mais longe do que o que jamais pensou que algum dia poderia chegar. Esse é que é um bom líder. Então, você tem que ser inspirador no sentido de construir um propósito, inspirador no sentido de mostrar o rumo, inspirador no sentido de mostrar um caminho, inspirador no sentido de mobilizar as pessoas em direção a conquistar coisas que talvez as pessoas não encontrem sozinhas força, e precisa do líder como catalisador que estimula essa pessoa a dar um passo adiante e a chegar na frente, e a chegar mais longe e mais rápido do que o que jamais imaginou. Então, acho que essas são as características do líder. É uma característica muito mais intangível. Quer dizer, conhecer hoje de finanças, conhecer de tecnologia, conhecer de marketing, de ações comerciais de marketing, de digital, disso, daquilo, de estratégias, tudo isso é importante, é o arsenal de conhecimento que o líder precisa ter para ocupar uma posição dentro de uma empresa. Mas o mais importante de tudo é o intangível do líder, que é a capacidade de inspirar. São alguns soft skills, como são chamados. É a capacidade de comunicação, é a capacidade de mobilizar as pessoas, é a capacidade de ser solidário no momento que precisa. Como agora, você tem pessoas que estão em casa, pessoas que estão desesperadas, pessoas que membros da família perderam emprego, pessoas que perderam familiares para o Covid. A semana passada mesmo eu tive um querido cliente nosso da Empreenda, que infelizmente o fundador, presidente da empresa, faleceu vítima do Covid. Então, como é que você agora se dirige para uma empresa como essa? Como é que você lida com subordinados, com liderados que perderam pessoas na família, que estão com o tio, com o avô, com a mãe, com a sogra doente, que o irmão e a irmã perdeu o emprego e a renda familiar de repente diminuiu bastante? Você tem que ter um caráter de solidariedade muito grande, tem que ter uma força muito grande, tem que ter uma compaixão, tem que ter uma capacidade de entendimento muito grande. Então a gente não pode ser mais chefe, a gente tem que ser líder.
Chefe no tempo do escritório tradicional ainda podia ser, que você estava ali, até a palavra chefia, a palavra supervisão vem de quê? Supervisão. Supervisão. O supervisor era o quê? O supervisor. O cara que ficava ali olhando no pescoço dos caras, com a planilhazinha na mão, anotando tempos e movimentos, e com o chicotinho na mão, estimulando ou dando paulada no cara para aumentar a sua produtividade. Esse era o chefe do passado. Hoje, com as pessoas em home office, com as pessoas à distância, com as pessoas... O quadro, eu diria assim, o patrimônio humano de uma empresa não é mais sinônimo da folha de pagamento de uma empresa. Um líder hoje e um profissional de RH não pode mais estar pensando que o patrimônio da empresa é sinônimo da folha de pagamento da empresa. O patrimônio humano está em todo lugar, está no ecossistema da empresa. O patrimônio humano de uma empresa, às vezes, está no quadro de fornecedores, às vezes está no quadro de distribuidores, de revendedores, de clientes, e assim por diante. Então, tem que ter uma visão muito mais ampla. Eu acho que são as novas características que exigem do líder, essas características que o momento exige. Espero ter respondido sua pergunta aqui, meu querido amigo Alexandre Barça. Com certeza respondeu. Eu queria aproveitar para mandar um alô e um salve. Muitas pessoas na nossa rede aqui, vários entrevistados do Intalks, além do Barça, o próprio Marcelão Munerato mandando um salve aqui, Diego Borg, da Ducati também, que já esteve aqui comigo, e várias outras pessoas, Juliano Belletti, que vai estar com a gente dia 9 de setembro aqui também. E olha, eu anotei aqui também, pessoal, trazer para vocês algumas das coisas que o César disse. Então, os skills dos líderes do futuro: ser inspirador, empreendedor, buscar uma entrega máxima, mas também ser mobilizador, né? Que é muito difícil. A gente sabe que é difícil inspirar e mobilizar, tá, pessoal? São skills diferentes. Inspirar não significa que você faz com que outras pessoas fazem o que você está fazendo, né? Você pode ser visto como uma pessoa muito boa naquilo e que não necessariamente as pessoas conseguem fazer igual. Então, mobilizar é um skill diferente de inspirar. Agora, eu queria, César, aproveitar que quando você falava, eu dei uma pesquisada, achei um vídeo bacana sobre liderança aqui, que eu acho que conecta bem com o que você acabou de falar. Posso plugar ele aqui? É do próprio Grupo Empreenda, então não tem problema de direitos autorais aqui. Bem, vou cruzar os dedos para que você tenha escolhido o vídeo certo. Vou dar um play aqui, ó. Futuro. Uma pequena palavra que tem o poder de mudar o amanhã de um ou de milhões. Futuro, muitos tentam prevê-lo, mas poucos são capazes de se preparar para quando, de fato, o encontrar. O futuro é um fascínio, um pulo no escuro. É ir de encontro ao desconhecido. Mas para quem sabe o que busca, o futuro pode ser o reconhecimento de uma longa caminhada. Pode ser o chegar lá. Pode ser o passaporte para um futuro melhor. O passaporte para suas novas conquistas. O passaporte para sua empresa ter ainda mais acesso ao mundo dos negócios. Por isso, mesmo à distância, não podemos parar de olhar para o futuro. Não podemos parar de nos conectarmos com o amanhã, pois só o futuro vai nos trazer o novo. Só o futuro vai nos dar a vacina para sairmos do óbvio e nos permitir ir em direção ao inimaginável. E isso só é possível se começarmos o nosso futuro hoje. Grupo Empreenda. O futuro se constrói agora. Bacana, acertei no vídeo, não? Eu acho que tinha tudo a ver. Olha, e eu vou dizer a você, é emocionante isso aqui, né? O futuro se constrói agora. Esse é o nosso mantra, vamos dizer assim, não é? O futuro não é ficar, não é futurologia. O futuro é uma construção. É você olhar o outro lado da ponte, o outro lado do rio, e saber qual é a ponte que você tem que construir para chegar do outro lado do rio, mobilizar as pessoas para atravessarem a ponte junto com você e atingir os objetivos que você precisa atingir. E eu quero até fazer um agradecimento aqui, né, ao meu querido amigo Davidson Pedrosa. O Davidson é quem foi o autor desse vídeo, né? O Davidson é um querido amigo lá no fórum de CEOs do Experience Club, que eu encontrei ele há algum tempo atrás, temos convivido bastante. Ele é o empresário em Minas Gerais da Verde Gaia, que é uma empresa, uma baita empresa em várias coisas, e principalmente na área de sustentabilidade ambiental, etc. Então eu tenho um carinho muito especial por ele. E conversando com o Davidson, né, sobre empreenda, ele me perguntou, passei algumas ideias assim, mas esse é o de passaporte para o futuro, César, o que é isso? Eu expliquei, o passaporte para o futuro é isso.
Olha só o que o Davidson fez. Eu recebi esse vídeo agora, né? Recentemente, é a primeira vez que ele está sendo mostrado. Nunca mostrei esse vídeo para ninguém. Primeira vez que ele está sendo mostrado aqui. Ele capturou de uma forma extraordinária. O Davidson, além de empresário, é também um músico, compõe músicas ótimas, é um poeta, é um cara de uma sensibilidade enorme. Então, eu acho que ele capturou a alma da empreenda e o que está no meu coração também, que é de perceber qual é essa ideia do passaporte futuro e colocou aí na forma de vídeo, imagens. E então, ele está na live aí, ó, mandando abraço para você aqui, ó. Grande Davidson, muito obrigado, querido. Realmente você entrou, como se diz, né? Entendeu o imaginário da outra pessoa. Entrou na nossa alma, entendeu e colocou aí na forma de som, de voz, de vídeo, de imagens. Fantástico isso aí. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado, Davidson, pelo vídeo. Obrigado também a todos mandando pergunta. Agora queria trazer alguma coisa, bastante gente aqui, ó. Stephanie adorando a live, Karina mandou aqui também. O Luciano Mazzalli, abraço pro Mazzi também, muito boa live, sabe as palavras do César, Fernandão Sora aqui, ó, que live reflexiva, muita gente elogiando, né, um abração pessoal do YouTube também, Tiagão lá de Porto Alegre. Agora, César, eu queria trazer um contexto aqui, você falou aí no começo de clientividade, explica pro pessoal um pouquinho mais aí desse conceito, né, que foi inclusive um tema de um dos seus livros, o que é o conceito mais completo de clientividade? Realmente é interessante. Olha, quem nunca ouviu essa palavra e está nos ouvindo aqui, não se preocupe, porque essa palavra não existe, ou melhor, essa palavra não existia. Eu inventei essa palavra há pouco tempo atrás, registrei no INPI, já está no Wikipedia, e eu espero que algum dia ele passe a fazer parte do Aurélio. A palavra clientividade vem do seguinte: um mal-estar que eu tinha, um desconforto muito grande, desde a minha vida de executivo no passado, eu não encontrava uma palavra em português para simbolizar aquilo que mais importa na vida de uma empresa, que é o cliente. As empresas são criadas para atender necessidades, para superar expectativas, para atender uma determinada dor de um nicho de clientes, de uma situação e assim por diante. E aí a gente encontra a palavra produtividade, tudo bem, produtividade que vem da onde? Vem de produto, produtividade, quem tem foco no produto. Enquanto a palavra competitividade, competitividade vem da onde? Competir de quem cuida do competidor, quem cuida do concorrente. E tem muita empresa que traça a sua estratégia em função do produto ou em função do concorrente, fica refém do concorrente. E eu sempre pergunto o seguinte: qual é a palavra em português que reflete, que está focado realmente no cliente e que coloca o cliente no centro de tudo, no centro do seu modelo mental, no centro do processo de decisão de sua empresa? Qual é a palavra? Não tem. A mais próxima, qual é? Marketing. Não é português. Então, inspirado nesse negócio de produtividade, de competitividade, um dia me deu um estalo e surgiu a palavra clientividade. Acordei um dia pela manhã com a palavra clientividade na cabeça, registrei no NPI, e aí fui atrás de empresas que praticam a clientividade, ou seja, que colocam o cliente no centro de tudo, no centro do processo decisório, no centro do modelo mental. Não é que o cliente é em primeiro lugar, não. Não é que o cliente tem sempre razão, não. Isso aí não é isso. Não é que o cliente sempre tem razão, porque às vezes nem sempre o cliente tem razão. Muitas vezes ele tem que educar o cliente. O que o cliente quer não é o que de fato necessita. Ele tem que ter a coragem, às vezes, de educar o cliente e mostrar que aquilo que o cliente está querendo não é o que o cliente de fato necessita. E talvez seja melhor uma outra alternativa. Então a clientividade vem em função disso. Aí nós criamos uma metodologia, nós temos trabalhado com inúmeras empresas aqui no Brasil, visando aumentar o seu grau de clientividade e implantar uma cultura de clientividade que é buscando o relacionamento com seus clientes, com seus distribuidores, com seus revendedores e até mesmo com seus fornecedores. Estou usando a palavra aqui cliente lato sensu, ou seja, está focado no outro. E a grande hipocrisia, sim, porque às vezes muita empresa, você tem foco no cliente, tem foco no cliente. Não tem coisa nenhuma. Tem foco no cliente e só fala em produtividade. Tem foco no cliente e só pensa no seu processo interno, no seu quadro, na sua estrutura. Então, vou dar só mais uma dica aqui importante, que é o seguinte. Uma outra palavra também que eu inventei. A palavra clientograma. Por quê? É uma contraposição à palavra organograma. Eu digo que organograma é um veneno na vida da empresa. É de uma arrogância enorme. Eu digo, meu organograma é esse, eu quero que o cliente se adapte ao meu organograma, à minha estrutura. Não, você tem que entender a estrutura do cliente. E a estrutura do cliente é o quê? Você tem que entender o clientograma. É a estrutura do cliente. Entenda o seu cliente. Quando você entende o seu cliente com profundidade, aí você consegue oferecer melhor. Sempre aquele negócio assim, entenda, atenda e ofereça. Em vez de sair oferecendo, isso aqui tem foco no produto. Você sai com um catálogo debaixo do braço, oferecendo um produto para o seu cliente. Não sai oferecendo, não. Entenda em primeiro lugar. Atenda em segundo lugar. Entendendo adequadamente, percebendo com clareza. Em terceiro lugar, ofereça.
que aí a sua chance de acertar estará muito maior. E essa é a essência da clientividade. Cliente no centro do seu universo. Muito bom. Inclusive, o pessoal que está no LinkedIn aí, ó, que não está acostumado a fazer cold call de maneira correta, isso vale também para quem está gerando lead aí, né? Quantas vezes o pessoal aborda aqui no LinkedIn ou mesmo em outras mídias, sem fazer a menor ideia, né, César? Se a empresa precisa daquilo, se ela não precisa daquilo, e já tentando vender o seu produto goela abaixo. Então, esse conceito de clientividade e o clientograma, adorei, já trouxe aqui pro pessoal, porque ele serve até para venda, né? Para prospecção. Deixa eu trazer. Só para aproveitar aqui, uma coisa que fica bem nítida para mim, quando você está numa empresa de varejo, pergunta, você tem foco no cliente? Tenho, nós aqui, cliente sempre em primeiro lugar, tudo bem. E como é que são suas lojas? Bem, ele fala assim, o nosso PDV, eu digo, PDV? É o que é PDV? Ponto de venda? Eu digo, cadê o foco no cliente? A PDV é o ponto de venda, você está pensando na venda. Se fosse foco no cliente, como você disse que tem, deveria ser PDC, que seria ponto de compra. A ponto de compra é o ponto do cliente. Ou hoje seria até ponto da experiência, que é o que o cliente quer. Então você veja a traição, né? Quando o cara diz que tem foco no cliente e fica falando em PDV. É óbvio que o modelo mental está ali, está jogando para a plateia. Então, quem fala em PDV não tem foco em cliente, coisa nenhuma, tem foco na venda. E foco no cliente, você deveria chamar o seu negócio de PDC, ponto de compra. Muito bom, ótimo termo. Essa é mais um ensinamento da live de hoje, que está sendo uma aula, né, pessoal? Há de convir comigo aí, todo mundo aqui, ó, mandando excelente pontos, muito aprendizado, né? Muita gente mandando aqui mensagem para gente. Pessoal falando de organograma só serve para o ego, né? Pontuações. Muito, muito legal. Gente, obrigado. Vai mandando perguntas. A Adriana fez um negócio aqui interessante que eu queria me falar. Ela falou no clientar. Olha, Adriana, eu vou revelar. Parabéns. O clientar, eu não sei se é a mesma empresa quem está falando, mas a primeira vez que eu vi isso clientar foi de um querido amigo, que é o Salles, no Rio de Janeiro, que era o presidente da Xerox do Brasil. Ele criou esse verbo clientar. Ele me falou algumas vezes nisso, porque você está clientando ou não está clientando. Então, esse foi um dos meus inspiradores. Eu vou dizer assim, inspiradores, eu tenho um homem e uma mulher, inspiradores dessa área da clientividade. O homem, o Salles. A mulher é a Luísa Helena Trajano, que é aquela que tem cliente na alma. O cliente está na alma dela. É a grande dama do varejo brasileiro. Tanto que a nova, deixa eu fazer aqui um spoiler, vai sair em breve uma nova edição do meu livro Clientividade, está com a primeira totalmente esgotada, vai sair uma segunda edição do livro Clientividade, uma nova edição. Sabe quem vai fazer o prefácio do Clientividade? Luísa Helena Trajano, a fundadora do Magalu. Quer dizer, inclusive, não ela que está me homenageando, eu que estou homenageando ela. Assim como a pessoa, uma das minhas inspiradoras para criar esse termo da clientividade. E o Salles, presidente da Xerox, também era esse cara aí, fantástico, né? A Luísa Helena sempre Adriana confirmou que é Xerox, ela respondeu. É isso aí, então acertei na mosca, Adriana. Parabéns por ter trabalhado lá, espero que tenha sido na época do Salles. Ele dizia uma coisa assim, Tiago, que era fantástica, eu nunca esqueço disso. Ele dizia assim, numa empresa só tem 2 tipos de gente, quem vende e quem ajuda quem vende a vender. Entendeu? Só tem 2 tipos de gente. Acaba com desses organogramas malucos aí, cheio de departamentos, cheio de feudos, cheio de silos. Só tem 2 tipos de gente. Quem vende e quem ajuda quem vende a vender. Ponto. Veja que simplicidade. Se a gente coloca isso na prática, muda tudo na nossa vida, né? Muito bom. César, eu queria entrar num outro tema aqui. Você comentou e a gente falou um pouquinho sobre o movimento Vamos Virar o Jogo. Eu sei que você teve um papel ali de protagonismo, digamos, né, trazendo o movimento, tirando ele do papel, e um movimento que hoje já está quase aí com 1000 empresas. Deixa eu trazer aqui para o pessoal ver o site do Vamos Virar um Jogo, que foi um movimento que nasceu durante a pandemia, né, empresas buscando compartilhar melhores práticas, muitas empresas, o movimento cresceu da noite para o dia, eu participei lá no comecinho também, é um movimento que tem princípios muito bem estabelecidos, trouxe uma chancela, olha quanta empresa bacana, pessoal, olha quanta gente grande, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para ficar melhor, aí, olha só quantas empresas de peso participando aqui, além de apoio estratégico, né, e depoimento de vários executivos aqui, no movimento Vamos Virar o Jogo. Eu queria trazer um pouquinho a palavra para vocês sobre o movimento. Qual tem sido o seu aprendizado com esse movimento, César?
Olha, grandes aprendizados, né? Primeiro, esse movimento, eu fui um dos idealizadores, né? Juntamente com a minha equipe interna da Empreenda, que é a Cris e o Milton, a Cristina Patti e o Milton Camargo são meus sócios na Empreenda. Eu acordei um dia pensando nisso, a partir de uma frase do Vitório Danese, troquei uma ideia com eles, e a partir daí liguei para o Alexandre Bassi, que falou com a gente há pouco, abraçou entusiasticamente isso, a gente começou a criar e a pensar. Convidamos você, Thiago, lá atrás, você deu ótimas ideias também, a gente criou um propósito, fizemos. E hoje nós temos, além dessas pessoas, né, eu, o Alexandre, o Vitório Danese, etc., que é o presidente da Simples, o Eduardo Merchiori, que é lá do Grupo Merck, né, você próprio participando disso ativamente, contribuindo com a gente. Quer dizer, nós temos um grupo aqui de pessoas sempre pensando em diferentes papéis, em determinados momentos, em estágios diferentes. Então, para mim, tem sido um aprendizado trabalhar com esse grupo, em primeiro lugar. Segundo, eu acho assim, uma ansiedade das pessoas dessas empresas. Olha, nem nos meus melhores sonhos, Thiago, eu confesso, eu pensava que algum dia chegaria a ter 100 empresas. Aliás, eu me lembro, num call que a gente teve logo no sábado, eu, você e o Bassi, eu cheguei a falar isso. Eu disse, se a gente chegar em 100 empresas, se lembra disso? 100 empresas, já está de bom tamanho, a gente já mobilizou uma força aqui. 800, está em rumo a 1.000 empresas, quer dizer, um negócio extraordinário em pouco tempo. O que eu aprendi com isso? Primeiro, uma necessidade de uma superação. É a primeira coisa, as empresas estão querendo superar o presente para poder construir o futuro. Uma necessidade de superação muito grande. Segundo, uma coisa de solidariedade muito grande, quer dizer, as empresas deixando de ser egoístas e passando a compartilhar suas melhores práticas. Nós temos hoje um banco de dados de 156 cases de sucesso, de melhores práticas que essas empresas compartilharam. E muito breve, lá no nosso blog, nosso portal, nosso site vai estar, que é o www.vamosviraljogo.org. Eu espero que quem esteja nos ouvindo, se a sua empresa não aderiu ainda, olhe e faça sua adesão e comece a desfrutar desse banco de dados extraordinário, desse compartilhamento, 156 cases em várias vertentes, várias frentes, né, que surgiram dessa empresa. Então, eu diria assim, que a coisa da superação, a coisa da solidariedade, e muito importante também, sabe o quê? O foco no futuro, entendeu? Em determinado momento, Thiago, eu estava cansado de ouvir gente se queixar do presente, porque só ficava naquele muro de lamentações, ou gente com nostalgia do futuro, do passado. Dizer, gente, vamos esquecer o passado é história, existe para nos inspirar, para a gente não cometer os mesmos erros. O presente é para a gente atravessar a ponte. Eu uso muito essa imagem. Eu acho que a vida de um executivo, de um líder, de um empresário, de um empreendedor, de um dirigente de qualquer negócio, de um chefe de família, de uma pessoa que esteja na igreja, num clube, no condomínio, onde seja, a vida de uma pessoa é o seguinte: onde é que eu estou hoje, onde é que eu quero chegar no futuro? O outro lado do rio, e como é que eu construo a ponte para fazer essa travessia. Acho que esse é que é o papel do líder, e levar gente, e mobilizar as pessoas para aquilo, e saber mobilizar os recursos, e as pessoas, e aliados, e comprometer as pessoas, e fazer com que aquela turma chegue do outro lado do rio, atravessando a ponte, sabendo que tem obstáculos. Quer dizer, eu não quero ser aqui, dar a impressão de que não é fácil não. César é muito otimista, sou um otimista, mas eu sou um otimista responsável. Eu sou um otimista saudável. Em inglês tem uma expressão que diz, eu sou cautiously optimistic, eu sou cautelosamente otimista. Mas o cautelosamente otimista, o otimista saudável é o seguinte, é aquele que sabe que tem obstáculos, mas sabe que tem um ponto de chegada ali e acredita na sua capacidade de atravessar a ponte e superar os obstáculos para poder chegar lá. Tanto que uma das assinaturas da Empreenda, se você olhar bem aí, diz o seguinte: superando o presente, construindo o futuro. Esse aqui é o ponto da Empreenda. Superar o presente, construir o futuro. Então o movimento Vamos Virar o Jogo surgiu dentro disso. Superação, vamos superar o presente. Futuro, vamos olhar para frente. Solidariedade, essa é a forma de chegar lá. Com ética, com bom discernimento, não tem investimento financeiro, não é proibido falar em dinheiro dentro do movimento Vamos Virar o Jogo, não existe nenhum interesse comercial de ninguém. É um clube que nós criamos, não é um clube, é um fórum de debates, de troca de experiências, para poder, juntos, a gente conseguir atravessar essa ponte de uma forma mais rápida e chegar mais longe ainda. E olha, pessoal, hoje eu assisti a uma palestra do César na Associação Brasileira de RH, quase 2.400 profissionais, e o César mostrou o que essas empresas que estão no Vamos Virar o Jogo querem compartilhar ou receber de informações. Eu fui muito maldoso, dei um print que eu vou mostrar para vocês aqui, mas o César não vai ligar, né, que eu trouxe aqui, que eu acho que é um conhecimento que o grupo criou, né, César, e que é legal todo mundo na nossa live conhecer aqui. Então, assim, o que mais eles querem, né? O que os executivos das principais empresas do Brasil que a gente mostrou estão querendo saber mais neste momento, né, César?
Exato. Isso aí foi uma recente enquete que nós fizemos com os 736 empresas que estão lá, aderiram ao movimento. E veja só aí, né? Os 3 temas que mais me interessam para receber informações sobre melhores práticas. Então veja que primeiro é o seguinte: sobre modelos de negócios novos. É aquilo que eu chamei no início aqui da nossa live de reset. Reset é a estratégia. É isso. Qual é o modelo de negócio novo que a gente tem que questionar, que olhar o novo propósito das nossas empresas? Segundo ponto que está aí muito claro é marketing digital e e-commerce. Claro, muita empresa está tendo que se ajustar nisso aqui. Ir para o marketing digital e para o e-commerce, para o delivery, para as coisas mais modernas, saber usar as ferramentas e a tecnologia existente para fazer coisas diferentes, como a gente está fazendo aqui agora. Essa live seria talvez impensada em alguns anos atrás, alguns meses atrás. Então, de repente, a gente está usando o quê? Uma nova tecnologia que é permitida aqui, entrando aqui no Chrome, sabendo usar uma tecnologia aqui de uma determinada plataforma. Veja a competência com que o Thiago está sabendo usar essa tecnologia aí, colocando até a imagem das pessoas que estão interagindo. É a primeira vez que eu vejo isso. Imagem das pessoas interagindo. Fantástico. Ele está usando a tecnologia para fazer uma coisa que fisicamente nós não podemos fazer. Já pensou se a gente fosse convidar aqui a Mirella, que está entrando aqui agora, e várias outras pessoas, para juntar dentro de uma sala de hotel, o Daniel Walter também. Vamos juntar numa sala de hotel, aquilo ia custar passagem, hospedagem, custo de refeição, não sei o quê, para poder a gente ouvir uma coisa. Hoje não precisa ter esse custo, a gente está chegando e comunicando, uma capilaridade brilhante. Você já se... E o terceiro ponto que as pessoas estão falando ali, gestão de pessoas, gestão da saúde do seu quadro de funcionários, e assim por diante. O que é que isso quer dizer, Tiago? Se você puder botar de novo esse quadro aqui tem uma beleza para mim fantástica aqui, né? Nessa uma interpretação. Veja aqui as 3 principais coisas. O reset da estratégia está ali em azulzinho no início, tem ali o marketing digital em segundo lugar, e e-commerce, tem ali pessoas, né, em terceiro lugar, principalmente. É um tripé. Qual é o tripé? É a estratégia, cliente, né, quando eu falo em marketing digital, e gente, que é a gestão de pessoas. Não inventaram, Thiago, nada melhor ainda do que cliente e gente para construir resultados extraordinários. Pessoas, né, porque cliente também é gente. Aliás, no outro dia um cara veio me dizer, eu queria uma posição na área de RH, se você puder me ajudar. Por quê? Porque eu gosto de gente. Eu digo, por que você não vai trabalhar na área comercial? Não, porque eu gosto de gente. Eu digo, mas cliente também é gente, cara. Cliente também é gente, então vai trabalhar na área comercial da empresa. Então, o que você vê no tripé aqui? A estratégia, você vê pessoas, gestão de pessoas, e você vê na outra clientes, a preocupação com o marketing digital. No centro desse triângulo tem o quê? Resultados. Não inventaram nada melhor ainda do que esse binômio cliente e pessoas para conseguir, através de uma estratégia, resultados surpreendentes. Essa é a frase que eu queria colocar aqui para você. Isso está dito nesse gráfico aqui, ao perguntar 788 empresas, qual era a percepção deles. Ótimo, muito bom mesmo, César. Tenho certeza que a nossa audiência se beneficiou bastante dessas informações. O pessoal perguntando se eu poder deixar, vai estar salvo na live, pessoal, mas depois a gente vai mandar para vocês também aqui os links. Antes da gente caminhar, o que é bom, passa rápido, já temos 1 hora e pouco de live. Antes da gente passar para comentários e encerramentos finais, etc. Lembrar todo mundo aqui, né, de compartilhar a nossa live. E eu queria aproveitar, se você me permite, divulgar as próximas lives aqui, antes da gente entrar nos comentários finais. Cara, tem muita coisa para acontecer aqui para poder marcar na minha agenda, viu? Algumas dessas. Diga aí. Muito bom, cara. Olha, primeiro eu queria começar dando parabéns para todos os corretores de imóveis. Hoje é dia do corretor de imóvel e a gente aqui na Regus preparou um presente especial para os corretores de imóveis. Corre lá no meu feed, você vai ver que a gente está fazendo uma campanha. Todo corretor de imóvel hoje vai ganhar um curso de mídia social com o queridíssimo Guilherme Machado, vai ganhar diárias de escritório na Regus e também vai ganhar 4 meses de assinatura no clube de descontos da New Value, né? Então a gente preparou, porque são grandes parceiros do negócio de escritório. Então hoje, parabéns para você que é corretor de imóvel, tá na nossa live, né? Não esquece, corre lá no meu feed, já tem lá o link para você se inscrever e ganhar esses prêmios agora. Tá pronto lá. Segundo, queria lembrar a todos também de participar. Estreou anteontem aí o Papo de Comprador, né? E o episódio número 1 lá do Procurement Club, que organiza junto com a gente as lives do Intox aqui, já trouxe o Fernando Sora, a Débora Michelassi e o Ivan da Mata. Tá disponível lá no YouTube do Procurement Club, vai lá, pessoal. Segunda-feira eu recebo aqui na hora do almoço, 11h30,
O queridíssimo Ricardo Bloch, presidente e CEO da Lenovo Brasil, com participação especial do Luiz Sakuma, que é diretor de produtos da Lenovo, e também do Diego Borg, da Ducati. A gente vai falar dos diferenciais da tecnologia no contexto 2020, e você deve estar se perguntando por que a Ducati está na live da Lenovo. Você só vai saber na segunda-feira, 11h30, tá? Também segunda-feira... Tem alguma sinergia acontecendo aí, viu? Tem alguma sinergia acontecendo aí. Alguma coisa errada não está certa. Para a busca da convergência é a chave do sucesso. Alguma coisa errada não está certa, pessoal. Não vou dar spoiler. Segunda-feira, 11h30 da manhã, vocês vão saber aqui. O presidente da Lenovo, Ricardo Bloch, vai mandar muito bem falando desse momento ali na visão de um dos principais... das principais indústrias de tecnologia do mundo. Segunda-feira também, dia 31 de agosto, estreia da queridíssima Tatiana Bota aqui no Intalks. Primeira live da Tatiana no Intalks Fair Trade. A gente vai falar da evolução do Fair Trade na cadeia de suprimento com a Débora Michelassi. Ela vai estar aqui. Ela que é Latin America Integrated Supply Chain Director na Suez. Então, pessoal, não perca. E aí eu queria aproveitar para fazer um comunicado muito especial mesmo. A gente está no meio do Agosto Lilás, né? O mês onde a gente está discutindo aí, tentando combater cada vez mais a violência contra a mulher. E a gente decidiu aí num movimento bastante forte nosso, que semana que vem, passada a live de segunda, né, a minha live, a live da Tati, a gente vai ter a semana Lilás aqui no Intalks, e o meu perfil vai ser operado pela advogada Ellen Moreno, advogada de causas femininas, e durante a semana inteira a gente só tem lives para tratar sobre direito da mulher, para falar de como combater a violência doméstica, a gente vai falar de como combater a agressão, a gente vai falar de como combater assédio, a gente vai falar de investimento para as mulheres, a gente vai falar de violência emocional, muita coisa. Vai ser muito bacana, gente. Eu não vou trazer spoiler de todas as lives aqui, mas vocês vão acompanhar, começando pela live já do dia 31, às 15 horas, Desafio da Violência Doméstica, com a delegada Fernanda Erbella. Então, para encerrar o Agosto Lilás e também fazer a nossa parte aqui, trazer esse tema que não é tabu, ao contrário, a gente tem que discutir sim para poder combater a violência contra a mulher. Semana que vem, então, inteira, pessoal, o Intalks vai estar operado depois da live da Lenovo. A gente vai estar trazendo esse tema e a Ellen Moreno vai estar debatendo aqui a semana inteira isso. Então, César, queria passar agora para você para considerações finais, depois de tanto anúncio, de tanta live, né? Agradecer também, né, a sua super palestra de hoje. Qual que é o passaporte para o futuro, então, na sua visão, César? Olha, o passaporte para o futuro, Tiago, não existe uma solução genérica. O genérico é bom em medicamentos, na indústria farmacêutica, porque custa mais barato, etc. No nosso negócio, que é um negócio de educação, que é um negócio de estratégia, que é um negócio de olhar para o futuro, que é um negócio de capacitação, de como me relacionar com clientes, de como inovar, né, os innovation hubs que a gente tem criado, e assim por diante, juntando empresas tradicionais com startups, e assim por diante. No nosso negócio não tem uma solução genérica. Não existe assim o passaporte que seja uma fórmula usada para qualquer um. Depende, se você é uma empresa industrial, seu passaporte para o futuro tem um certo roteiro. Se você é uma empresa de comércio, de varejo, seu passaporte é outro. Se é uma empresa agronegócio, no agrobusiness, o seu passaporte é outro. E assim por diante. Se é uma empresa educacional, quer dizer, o nosso DNA respeita muito a identidade de cada cliente, a peculiaridade de cada um, e a gente evita qualquer solução genérica que tenha assim, uma customização total. Nós temos como hábito ser o 110% de customização. Não é 100%, não é 110% de customização. Cada caso é um caso. E aqui não é papo. Aqui é uma determinação, é um mantra, porque é o que funciona. Quando é customizado, funciona. E eu espero que todo mundo esteja nos vendo aqui também customize as suas relações com seus respectivos clientes. Então, esse é um ponto. O outro ponto importante, nós acreditamos muito no processo de cocriação. Quer dizer, nós não somos donos da verdade, nós não somos melhores do que ninguém. Quem melhor sabe como construir o passaporte é a própria empresa. O que nós somos, muitas vezes, a gente aporta conteúdo, etc., mas nós servimos de catalisadores para conseguir construir, através de uma determinada metodologia, que é simples, nada muito complicado, não tem nenhuma caixa preta, é muita experiência, bom senso e tranquilidade de capacidade de mobilizar as pessoas para a construção desse passaporte. Então, cada passaporte tem que ser customizado. Não tem um passaporte verde que vai servir para todo mundo. Cada passaporte é único, pessoal e intransferível.
como é o passaporte na prática. Quando você vai entrar num país, o passaporte seu, ninguém pode pegar. Você só entra num país se o passaporte for seu, com sua foto, etc. Então, o passaporte é customizado, em primeiro lugar. Segundo, o passaporte é co-criado conjuntamente. Porque nós partimos do princípio que quem melhor sabe da sua realidade são os próprios clientes, as próprias empresas. O que a gente consegue é botar uma faísca, turbinar, aplicar uma metodologia, dar uma certa disciplina, obter, arrancar o melhor das pessoas que estejam e conseguir construir uma visão compartilhada sobre esse futuro. Então, a chave do passaporte futuro é conseguir com que uma empresa, as pessoas tenham uma visão compartilhada, alinhada, não vou dizer consensuada não, porque consenso é difícil você obter consenso, mas pelo menos compartilhado e alinhado e comprometido com a visão de futuro. E a partir dessa visão de futuro, como é que eu vou trabalhar meus clientes, como é que eu vou montar minha estrutura, como é que eu vou montar minha governança, como é que eu vou produzir o que eu tenho que produzir, como é que eu vou gerenciar internamente os meus financials, a minha parte de resultados, a minha economia e os fundamentos da minha empresa. Ou seja, essa aqui é a visão do passaporte para o futuro. Muito bom, César. Eu queria trazer aqui para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do César, além de entrar, pessoal, na questão, né, do Grupo Empreenda. Deixa eu só trazer aqui o blog do César, que vocês vão curtir bastante. Então, você vai entrar em blog.cesarsouza.net, isso mesmo, né, César? E aqui, isso. ó, você tem o blog dele, tem todas as informações, você vai acompanhar os últimos artigos do César, o trabalho dele no Vamos Virar o Jogo, você consegue mais coisas também, você consegue conhecer o trabalho dele, todos os cursos de liderança, clientividade, estratégia, conhecer mais dos livros, muita gente pedindo as dicas dos livros do Sérgio, as palestras e também o contato do César. Então, mais uma vez, pessoal, o endereço está aqui, ó, blog.cesarsouza.net, para aqueles que querem conhecer mais do trabalho do César. Pessoal, hoje eu recebi aqui essa mente gigantesca, essa pessoa excepcional, César Souza, CEO do Grupo Empreenda, que deu uma palestra para todos nós aqui no Intalk CEO. A gente falou do passaporte para o futuro, liderança e empreendedorismo como sendo os principais diferenciais agora no mundo pós-pandemia. César, gostaria de agradecer de coração a sua presença de hoje, agradecer a todos também que trouxeram aqui e participaram bastante, colocar alguns recadinhos do pessoal aqui, ó. Ricardo Bittencourt, generoso em compartilhar seus conhecimentos. Pessoal aqui, ó, live para rever algumas vezes, quando a rotina nos consumir, do Fernando Sora, né? Muita gente, ó. Rafael Tadiello aqui, fantástico, César Souza. Muito, muito obrigado aí, todo mundo que mandou comentário. Só não consegui colocar o comentário de alguém, porque é muita pergunta, gente. Me perdoe, tá? Mas mais uma vez, César, de coração, obrigado pela participação. Senhores, fiquem ligados, não se esqueçam de compartilhar a live, se inscrevam no Intalks para você ser notificado de todas as lives que eu comentei também para os próximos dias. Um grande abraço a todos, né? E um bom final de quinta-feira. César, um abração aí também. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado. Um privilégio, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço.